E olha, começo essa edição falando a respeito do assunto destas últimas semanas, né? Eu recordo, né, que o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos foi lançado e quando ele foi lançado o mercado meio que, ignorou. E essa situação para esse relatório específico do mês de junho é que ele trouxe alguns números, e esses números foram levantados pelo departamento, comparativos em relação às médias de outros países, mas a verdade é que o mercado sabe muito bem que o que determina se os Estados Unidos terão ou não terão uma grande safra ou super safra é o fator climático, é o fator de desenvolvimento no campo. E nos Estados Unidos, os cenários não são positivos. O clima no chamado cinturão agrícola, o Corn Belt, ele segue bastante quente, com falta de chuvas, e a previsão climática para os próximos 30 dias é chover bem menos que a média dos últimos 5 anos. Então temos esse cenário que faz com que soja principalmente tenha uma disparada nos negócios na Bolsa de Chicago. Hoje, por exemplo, subindo mais 40 pontos, e essa semana já vimos isso, sobre 30, sobre 20, então temos realmente soja subindo e subindo muito no mercado internacional, porque o mercado deixou de acreditar numa super safra norte-americana. Para falar a respeito destes assuntos, eu vou conversar agora com o Hernani Klein, da Klein Agribusiness, que participa do programa conosco. Klein, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu quero começar falando sobre produção norte-americana de milho e soja, sobre os riscos que hoje elas têm. Primeira pergunta é, você acredita que já podemos estar vendo uma espécie de quebra na safra norte-americana ou uma redução já relevante de entre 8% e 10% nas estimativas de produção? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer estarmos juntos. Esse momento, Fabiano, a gente considera que o mês de junho ele é determinante, né, principalmente para as culturas dos Estados Unidos, né, tanto para a soja quanto para o milho. E o que a gente tem visto nos noticiários, a questão climática, né, que é muito preocupante nesse momento, e daqui para frente é o que realmente vai impactar, porque soja entra nos períodos críticos de floração, de enchimento de grão, e isso vai impactar fortemente o comportamento que for daqui para frente. Porém, o que a gente viu até agora, no que está se desenhando, né, do clima seco, principalmente nos principais estados produtores, que tem um grande percentual da produção americana, é que sim, já começa a impactar diretamente, né, na questão da produtividade, apesar de ser cedo, mas a gente sabe que a cultura ela tem um período vegetativo, um período de desenvolvimento, e dentro dessas fases, conforme for a condição climática, a condição de umidade dos solos, no caso, como está sendo crítico, né, um período seco, ela acaba impactando diretamente na produtividade final. Hernani, agora falando especificamente a respeito do mercado da soja, a soja ela tem mostrado, o mercado, os operadores têm mostrado uma descrença nos Estados Unidos cada vez maior de que as estimativas do Departamento de Agricultura norte-americano de uma safra recorde para os Estados Unidos se confirme. E com isso tem se colocado mais preço na soja. Nós temos visto regularmente soja dar disparadas nos negócios na Bolsa de Chicago. Dito isso, Hernani, em relação especificamente à soja, nós temos um momento em que soja em Chicago vem com preços muito bons, o que é interessante, né? Pode abrir uma janela de oportunidades aqui para o Brasil, mas por outro lado nós temos um dólar que vem numa situação, até subindo um pouquinho, mas o dólar está operando ali entre R$ 4,80, R$ 4,83 no câmbio comercial e tem uma expectativa de melhora de prêmio. Como é que fica essa comercialização do Brasil, tendo visto essas altas com soja em Chicago? Isso. Esse movimento que nós temos observado nesses últimos dias, né, essa repercussão da safra americana e além da safra americana em termos globais, a gente viu no último relatório que saiu mais uma redução da safra argentina também,
agora veio próximo dos 20 milhões e 500 mil toneladas de soja. Isso certamente também vai impactar em algum momento na formação do preço da soja, né? Alguém vai ter que suprir essa demanda por farelo que está tendo, principalmente na China, e como a Argentina teve essa quebra, o Brasil, no momento, é o que vai fornecer possivelmente esse farelo. E além disso, Fabiano, essas cotações está muito melindroso o mercado global, né? Você vê que a gente vê movimentos de mercado de 50, 60 pontos em um único pregão, tanto de baixa quanto de alta. No caso, agora, nesses últimos dias de alta, repercutindo todo o cenário mundial, principalmente safra americana. A questão do câmbio tem impactado bastante, né? A formação do preço em reais aqui no interior, mas a gente já percebeu nesses últimos dias que mudou bastante a indicação de preço para o produtor, principalmente soja que ainda está disponível a ser comercializado. Mato Grosso, a gente fala em torno de 35% ainda da safra para ser vendida, né? E safra futura também, a formação de preço para a safra 24, a gente já percebeu que mudou bastante o cenário de preço essa semana em relação à semana passada, com essas novas altas do mercado. Então, acredito que sim, vai ter um momento agora de novas oportunidades, o produtor já está se posicionando para tentar buscar uma média de preço do que vinha sendo praticado e do que está acontecendo agora, né? E também com a nova expectativa de que esse mercado volte a subir diante de todo esse cenário de possíveis quebras de soja no mundo como um todo. E Hernani, agora olhando para o cenário bem no estado do Mato Grosso mesmo, também brasileiro, mas Mato Grosso, por ser o maior produtor de soja do Brasil, o maior produtor individual de soja do mundo, olha só, nós temos ainda no país um volume expressivo de soja a ser negociada. Boa parte dessa soja provém do estado de Mato Grosso e nós temos aí essas variáveis que você acabou de citar em relação à formação de preços para os negócios com a oleaginosa. Como que você acredita que esse produtor de soja, esse sojicultor, deve começar a negociar a soja que ainda tem disponível a partir de agora? Fabiano, o que a gente imagina, né? O produtor tem uma certa pressão nesse momento, que começa a entrar a safra de milho aqui no Mato Grosso, né? Então, existe uma disputa de espaço para a alocação dessa safra do milho. A gente vai ter uma disputa nos portos para a soja, exportação e para o milho. Então, a logística vai ser uma logística bastante disputada. E nós temos ainda a questão das fábricas que demandam soja para o segundo semestre aí para cumprir seus programas de esmagamento. Então, eu acredito que o produtor, apesar dos níveis de preço que estão sendo praticados serem bastante inferior ao que vinha sendo no início do ano, mas o produtor ele deve aproveitar essas oportunidades, principalmente para não ter um estrangulamento de logística mais adiante. Então, segmentar suas vendas, mas não deixar de aproveitar as oportunidades. Eu acredito que o produtor, principalmente com essa questão do câmbio, que a gente não sabe como que vai se comportar daqui para frente, né? Toda essa questão macroeconômica e política do Brasil, mas o produtor ele tem que se posicionar e fazendo suas vendas, mesmo que segmentadas, não deixar de participar do mercado. Mesmo com as altas que estão acontecendo, é difícil, né? Não é impossível, porque o mercado muda e muda de uma velocidade muito grande, mas níveis como a gente viu no início do ano já é um nível muito longe, um objetivo muito longe de ser alcançado. Então, conforme está acontecendo esses aumentos nas cotações de Chicago, que repercute aqui também no Brasil em termos de preço, o produtor brasileiro ele precisa ir segmentando e se posicionando nas vendas do produto que ainda tem para vender. Muito bem. Para encerrar aqui a nossa entrevista, Klein, e aí falando um pouquinho também a respeito dos aspectos do milho aqui no Brasil, principalmente Mato Grosso, né, os números que nós temos, tivemos aí o Ministério da Agricultura anunciando que vai voltar a ter estoques públicos do cereal.
como que você acredita que isso pode trazer de impacto para essa produção especial desta campanha, desta safra, em que o Brasil deve ter uma colheita recorde ao final dela, ainda está colhendo, está começando a colher em todo o Brasil, principalmente no Mato Grosso, mas como que devemos ficar num cenário como esse? Essa questão dos estoques públicos, Fabiano, a gente vê de uma certa cautela em virtude justamente de não saber até que ponto esse programa pode atender o produtor rural, né? Em que volume que isso atenderia o produtor, se resolveria, pelo menos em parte, né, essa questão de espaço e da liquidez para a safra que está sendo colhida agora, né? A gente teve esse advento das indústrias do etanol à base de milho, que deram uma liquidez muito grande em termos de demanda por o milho, tanto local, né, a nível de estado, como a nível nacional também. Mas a questão que a gente tem de expectativa é muito mais em cima da exportação, né, do que algum programa que possa atender o produtor rural em termos de estoque público. A gente é difícil de falar em virtude de tudo que a gente está vendo se desenhando na política ainda com essa nova gestão, né? A gente não sabe se haverá recursos disponíveis para atender essa nova demanda em termos de um programa que pudesse dar um subsídio em termos de preço ao produtor, mas se porventura acontecesse, seria muito bem-vinda, né? A questão dos preços que estão sendo praticados hoje para o milho, aqui na região de Sinop, por exemplo, falam em R$ 35, R$ 36 reais a saca nesse momento, enquanto o ano passado chegou-se a trabalhar aí a 60, 70 reais, e ouve-se aí falar que o programa de estoque público em termos de R$ 43 reais, se ele atendesse uma boa parcela em termos de volume, resolveria boa parte dos problemas em termos de comercialização. Mas a gente está apostando muito no programa forte de exportação do Brasil para suprir essa oferta de produto que venha pela frente aí.